A Assembleia que discutiu o problema da Rua das Figueiras, o perigo das redes sociais, entrevista ao vivo sobre diabetes e ainda o tempo, as notícias do esporte da região, agora no J+. Boa noite, 22 horas 30 minutos, o J+, segunda edição, está no ar. O problema na Rua das Figueiras continua. Ontem foi realizada uma assembleia na Câmara Municipal de Santo André para tentar solucionar o caso. E, mais uma vez, os moradores saíram insatisfeitos. Um problema que parece não ter solução. A Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André, motivou a realização de uma assembleia na Câmara Municipal. As reclamações dos moradores eram muitas. Ali a baderna é total. Carro de som alto que trepida, meu vitrô fica trepidando, a janela trepida. Aí eu preciso tomar um remédio para poder dormir, porque senão eu não consigo dormir. Estavam presentes na audiência pública representantes de diversas entidades de Santo André. Cada um fez questão de definir a sua área de atuação. Mas o que não foi resolvido são questões como, por exemplo, como diminuir o barulho que tanto incomoda os moradores durante a madrugada na Rua das Figueiras. Teve a apresentação de vários problemas que todo mundo já está farto de saber, mas até agora não teve uma proposta concreta por nenhum dos responsáveis, nenhum órgão competente se prontificou a resolver o problema. A situação é tão delicada que durante a assembleia, um dos moradores indignado ofereceu à polícia militar a doação de cães farejadores para auxiliar no combate ao tráfico de entorpecentes. Ser responsável por esse cão, pela alimentação, que a polícia militar precisa para que tenha uma ronda mais ostensiva, um policiamento preventivo. O vereador Paulinho Serra, que presidiu a assembleia, também não ficou muito satisfeito com o resultado. Os órgãos existem, mas a gestão disso tudo, dessa força-tarefa, precisa partir do executivo. Nós vamos, a partir da manhã, cobrar o executivo sistematicamente, o prefeito, para ele agir. Enquanto as entidades envolvidas, como Semasa, PM, Departamento de Trânsito e Conselho Tutelar, não encontram uma solução para o problema, os moradores do bairro Jardim seguem convivendo com os transtornos. É um absurdo o que ainda acontece na Rua das Figueiras. Mas nós vamos continuar acompanhando este caso até que tenha uma solução. Porque do jeito que está, não pode definitivamente ficar. O desrespeito ultrapassa qualquer limite e é preciso que as autoridades competentes tomem uma atitude a respeito. E hoje também em Santo André, durante a tarde, os estudantes fizeram uma manifestação contra o aumento das tarifas de ônibus. Os manifestantes saíram da Escola Estadual Amaral Wagner e seguiram até o Paço Municipal. A intenção era debater no plenário o passe livre para os estudantes. A ideia hoje aqui é vir aqui e falar para os vereadores, para quem administra o nosso dinheiro, e falar que a gente tem o direito de ter educação e a educação é livre. Com o aumento, a passagem de ônibus na cidade chega agora a R$ 2,90. A falta de dinheiro para estudar é responsável por 30% da evasão no Brasil inteiro. Então 30% de estudantes do Brasil inteiro deixam a escola porque não tem dinheiro para pagar a passagem. E como se não bastasse, a passagem não para de aumentar. Santo André foi a única cidade que aumentou a tarifa 2 vezes nesses últimos 2 anos, né? Eu não vi nenhuma iniciativa sincera de se pensar na mudança do transporte público na cidade. E o vereador ainda afirmou que a Câmara Legislativa fará o possível para intervir em favor dos estudantes. Eu acho que a luta dos estudantes, ela é muito pertinente, coloca na pauta um assunto importante, que é a necessidade da locomoção para estudar, que está cada vez mais caro. Pois é. Agora é o tempo. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para amanhã com Renan de Souza. E tá esfriando, hein? E a internet tornou-se um veículo de comunicação mundial, especialmente entre os jovens, que cada vez mais se utilizam dela para se relacionar. Mas até que ponto se expor nessas redes? Quais os riscos dessas ferramentas? É preciso muito cuidado, viu? E o J+ mostra por quê.
As redes sociais estão cada vez mais presentes no dia a dia dos jovens. A facilidade de integração é o principal ponto. Antes da internet, os jovens eles se reuniam nas casas com os amigos, em frente às suas casas. Era muito comum, eles estavam nas praças. Hoje eles ficam sozinhos no seu quarto, usando o computador para se relacionar com outras pessoas através das redes sociais. Mas até quanto as pessoas se envolvem com outras pela internet? Quais são os limites? De que maneira se expor? O J+, traz com exclusividade para você o caso da Fernanda, que se relacionou numa rede social e foi bem prejudicada. Fernanda, conta pra gente o que aconteceu com você, em que rede que você se relacionou? Foi no Facebook, eu fui enganada, acabei me apaixonando por uma pessoa, ele estava me mandando várias mensagens e eu acabei descobrindo que ele estava mandando a mesma mensagem para outras meninas. E descobri que foi apenas uma pesquisa. Poderia ser uma coisa mais séria, poderia sair prejudicada. Segundo o especialista em tecnologia da informação e professor Alexei Carvalho, um dos grandes perigos são as informações pessoais que os jovens colocam nessas redes. Fotos pessoais, fotos de família mesmo, tomar muito cuidado. Por quê? Porque isso está acessível a qualquer pessoa. Eu fico conectada o dia inteiro, tá lá online, MSN, Facebook. Facebook e Orkut, MSN, e eu passo entre 12 e 14 horas pelo menos na internet. Tanto na área comercial quanto em casa também. Para ele, na fase da adolescência, um jovem tem mais dificuldade de se relacionar. E as redes sociais acabam se tornando uma válvula de escape. Por trás do computador ele perde esses medos, então isso leva às redes sociais. Cuidado, cuidado, isso é muito perigoso. Caiu na rede, é público, hein? E um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelou que mesmo com alguns índices de violência em queda, os habitantes da região do ABC sentem medo de serem vítimas dela. Medo. A violência tá demais, né? Qualquer deslize, a gente fica... Alguém rouba. Eu acho que a cidade precisa mais de segurança, sabe? Às vezes você tem um preconceito que vem um cidadão, você fala aquele ali é bandido. Aí você fala assim, mas não é nenhum bandido, é a insegurança que a gente sente, infelizmente. Mais de 1.500.000 pessoas moram nas 3 grandes cidades do ABC, Santo André, São Bernardo e São Caetano. E a cada 100.000 habitantes, o índice de homicídios dolosos caiu de 9,2 em 2009 para 7,4 em 2010. Apesar da queda do número de homicídios, a população ainda se sente insegura. A região sudeste do Brasil é a que mais teme ser vítima de assassinatos. Mais de 78% das pessoas entrevistadas revelaram o medo. E quando questionadas sobre o assunto, a insegurança fica evidente. A violência aqui é bastante alta e eu não me sinto seguro em andar tranquilamente pela cidade. Atitudes básicas, como não andar com o celular à mostra, não abrir a carteira. Todo cuidado é pouco, né? E agora o assunto no J+ é saúde. O diabetes é uma doença muito conhecida, mas que ainda gera algumas dúvidas. No ABC, cerca de 12% da população tem o problema. E uma associação com atividades gratuitas tenta amenizar as dificuldades enfrentadas diariamente por quem tem a doença. Pesquisas apontam que pelo menos 8 em cada 10 diabéticos não sabem se estão com a doença controlada no Brasil. Além de ser a 4ª causa de morte no mundo, o diabetes é responsável por sérias complicações, como cegueira e até ataque cardíaco. Para conscientizar sobre o problema, aqui na região, o endocrinologista Márcio Krakauer fundou a Associação ADI-ABC, que atende diabéticos de todas as idades, para auxiliar na mudança de hábitos, um passo essencial para se lidar com diabetes. Diabetes, para tratamento, nós precisamos de 4 itens. Um primeiro item é a alimentação. O segundo item é a atividade física. O terceiro item são os medicamentos, sejam insulinas ou medicamentos. Mas tem o 4º item, que é fundamental, que é a educação. E o diabetes é a principal doença que precisa mudar o hábito. E a educação é a única forma que a gente conhece de melhorar a aderência ao tratamento e melhorar
as condições das pessoas com diabetes. A DIABC vive do apoio de voluntários. As atividades, como o Kids Day, tornam a rotina dos diabéticos uma rotina normal. Para participar da entidade, basta procurar os responsáveis na sede na Vila Guilmar, em Santo André, ou pelo site adiabc.org.br. As pessoas que frequentam, elas têm um grau de controle e uma qualidade de vida muito, muito superior àqueles que não frequentam. Isso já tem até trabalho científico mostrando esse tipo de coisa. E fica o recado: homens e mulheres acima de 40 anos ou adultos e crianças obesos devem fazer o teste do diabetes anualmente. E o J+ recebe a endocrinologista Silvia Giotto Abidjan para falar mais sobre este assunto. Boa noite, Silvia. Obrigada por ter vindo. Bom, você é uma das voluntárias aí dessa associação, não é? Antes da gente falar mais sobre a associação, define melhor o diabetes para a gente. O diabetes é uma alteração onde nós encontramos um aumento dos níveis de glicose no sangue, que vão realmente fazer, assim, a longo prazo, trazer um prejuízo para o organismo. Essa alteração, ela pode ser decorrente ou de uma falência súbita da insulina, então uma falta total de insulina que pode acontecer, que isso nós temos no diabetes tipo 1, e podemos também ter uma falência parcial dessas células. Então, por um tempo, nós temos até uma produção, até às vezes, exagerada de insulina, mas que essa insulina não faz um efeito adequado, então, caracterizando um diabetes tipo 2, onde nós podemos tratar por longo período o portador de diabetes com medicamentos orais e, a partir de alguns anos, esse pâncreas realmente ele também pode entrar em falência e aí a necessidade, posteriormente, de também esse paciente ter que receber a insulina como tratamento. Bom, 40% da população nem sabe, não é? Que elas têm a doença e nem sabem, né? Como perceber, doutora? Alguns sintomas são importantes, como na descompensação nós temos sede intensa, o paciente urina muito, ele perde peso fácil, ele tem um cansaço. Agora, muitos realmente não têm sintomas, mas nós já temos alterações dos níveis de glicemia antes desses sintomas, porque os sintomas passam a aparecer quando as taxas ficam em torno de 180 ou mais, ou acima disto. Então, até essa faixa, nós temos uma variação ampla. Veja, o normal é de 70 a 99. Se eu tiver uma glicemia de 130, 140, 150, eu não vou ter sintoma. Só que esses níveis de glicose já alterados, a longo prazo, eles já são suficientes para produzir alterações no organismo e a levar às complicações. Daí a importância da gente fazer as campanhas de detecção ou mesmo periodicamente fazer nos exames de check-up as dosagens de glicose no sangue ou na ponta de dedo. Isso então. E a associação, ela colabora inclusive com isso, não é, doutora? 12% da população do ABC tem a doença e vocês oferecem o que na associação exatamente? Então, a associação ela é voltada basicamente para... É uma entidade sem fins lucrativos, formada por pessoas voluntárias, voltada basicamente para a educação do portador, que foi o que o Dr. Márcio acabou de falar agora há pouco. Então, importante medicação, importante alimentação, importante atividade física, mas quando nós educamos o portador, quando ele cria a consciência, ele toma conhecimento dos riscos, ele aprende a fazer um controle melhor e com isso, a longo prazo, nós vamos o quê? Nós vamos evitar complicações, vamos diminuir o número de internações. Então, há longos anos já que a DIABC vem fazendo anualmente campanhas de detecção, o governo de um modo geral, né? E então, o começo é este, a sequência é a educação. Ok, doutora, muito obrigada. Então, qualquer pessoa pode ajudar nesse trabalho? Pode ser voluntário ou não? Pode, qualquer pessoa. Nós contamos na DIABC com médicos, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, o pessoal também portador, que acaba ficando no grupo, que entra no grupo para participar, para educar. Então, qualquer pessoa é bem-vinda e a gente conta, inclusive, gostaria de contar até com empresas, né, que colaborassem, que dessem sua participação. Então, vou deixar então o telefone, é 4992-5303, né? 4992-5303, para quem precisar dessa ajuda e para quem também quiser ajudar, né, doutora? Muito obrigada pelas informações. Boa noite. Obrigada e boa noite.
E depois do intervalo, as notícias do esporte. 22 horas 46 minutos, você vê imagens do Monumento do Desenvolvimento Econômico na Avenida Presidente Kennedy, em São Caetano. Até já.